Muito bem, então nós já sabemos que o nosso arquivo res está vinculado no nosso executável, né? Como é que eu faço para usar esse arquivo res? Eu vou abrir aqui a minha janela papel. Essa janela papel já está diferente da janela papel que está lá no cadastros base, né? Você já pode ver até que tem aqui o novo campo acesso completo. Esse campo, como eu já mencionei, ele foi armazenado aqui, ele foi adicionado na janela papel, para que, se um usuário tiver acesso completo, não precisa mais cadastrar funções nem nada disso para ele. Eu só verifico se ele tem acesso completo e concedo logo o acesso para todos os formulários para esse determinado usuário, tá? Perfeito, mas o nosso objetivo aqui é saber como é que eu pego os dados do arquivo res, né? Então aqui na minha região infra da janela papel, eu tenho o método extrai formulário do res. Dentro desse método aí eu tenho uma variável res do tipo tResourceStream. Eu chamo então o construtor de tResourceStream, que está esperando aí uma instância, está esperando o nome do res e está esperando o tipo de arquivo. Então eu passo o hinstance, passo o tRPForms, que é o nosso res, e o tipo de arquivo, um txt file, tá? Nesse momento, todos aqueles dados do meu arquivo res estão nessa variável aqui, variável res, tá? Legal. Depois disso, eu vou instanciar o meu lista formulário, porque eu vou armazenar os dados desse res no meu lista formulário, né? Meu lista formulário é o quê? Ele é uma variável do tipo objectList, é uma lista de objetos de t administrativo formulário VO. O que é esse t administrativo formulário VO? Esse VO, ele é um VO transiente, tá? Para armazenar os dados ou a lista de formulários, ok? Então eu tenho aqui módulo, descrição e nome formulário. Se nós observarmos aqui no nosso T2TRPForms txt, em módulo eu vou guardar o nome do módulo, em descrição a descrição do módulo e em nome formulário o nome do formulário. Legal? Dentro desse VO eu tenho uma lista de funções, né, que é do tipo tFunçãoVO. Essa sim vinculada ao banco de dados, né? Eu tenho aqui a lista de funções e aqui eu faço todos os procedimentos, né, para serializar corretamente, de serializar e desserializar essa lista de funções que eu vou carregar em cada um dos meus formulários. Legal? Perfeito. Então, eu instancio essa minha lista de formulários e eu vou ter aqui uma string list formulário do tipo tStringList, tá? Também já instancio essa string list aqui. Nessa string list formulário, eu carrego os dados que estão em res. Tá? Então eu utilizo aqui o load from stream, carrega os dados que estão em res. Nesse momento aqui, em string list formulário, eu tenho todos os dados do arquivo res. Ou seja, o que é que eu vou ter aqui na minha lista, na minha string list formulário? Exatamente isso daqui, ó. Todos esses dados aqui vão estar na minha string list. Agora ficou fácil para mim, né? Na ideia anterior, via RTTI eu carregava os formulários daquele executável. Com o arquivo res, nesse momento eu já tenho todos os formulários da aplicação, ou todos os formulários que a Software House passou para o administrador. Está aqui na minha string list formulário. Eu vou então fazer um laço na minha string list formulário e para cada item, né, para cada linha ou para cada item da string list, eu vou instanciar um formulário VO, que é do tipo tAdministrativo formulário, e vou pegar aqui cada uma dessas opções. Aí eu preciso pegar só essa string, olha, módulo cadastros, para informar que esse é o módulo do formulário. Depois essa descrição para informar que isso é a descrição. Depois o nome do formulário aqui para informar em nome do formulário, tá? Então para isso eu vou utilizando a opção pos. A primeira coisa que eu faço é o seguinte, olha, eu quero pegar a posição do ponto dentro do elemento da lista. Eu pego o elemento da lista aqui, olha, que é do tipo string, né? Peguei o elemento da lista. O elemento é essa linha aqui no momento, tá?
Eu quero saber a posição do ponto. A posição do ponto, então ele vai pegar essa posição aqui, ó, 31, ok? Depois eu pego a posição da vírgula. A posição da vírgula é essa aqui, ó, 48. Daí eu vou utilizar o copy. Copy de elemento da lista, posição inicial mais 1, porque eu quero copiar a partir do primeiro caractere depois do ponto, posição final menos posição inicial menos 1. Daí ele vai cair aqui exatamente antes da vírgula. Tá? Eu pego então esse dado aqui e armazeno em módulo. Aí eu já deleto do elemento lista, que é essa primeira linha, do primeiro item, do primeiro caractere até a posição fim, que é a vírgula. Vai sobrar para mim só isso aqui. Aí eu faço de novo, olha. Posição inicial é o apóstrofo, esse carinha aqui. Posição final, o parêntese, esse carinha aqui. Daí eu faço copy. Posição inicial mais 1, posição final menos posição inicial menos 2, para ele pegar apenas a descrição para mim. Depois eu chamo o delete de 1 até a posição final. O que é que ele vai fazer? Vai deletar isso daqui. Vai restar então esse pedacinho de linha. O que é que eu faço agora? Pego a posição do apóstrofo aberto e pego a posição do igual. Esse igual aqui, ó. Com as duas posições eu chamo o copy, posição mais 1, posição final menos posição inicial menos 1. Daí eu vou pegar o nome do formulário. Legal? Então, com esse código aqui, eu tenho no meu formulário as informações do módulo, da descrição e o nome do formulário. O que é que eu faço agora? Dentro do meu formulário tem uma lista de função, não é? Lista função. Eu instancio essa lista função. Tá? Estou instanciando ela aqui. Daí eu crio uma função, digo que o nome dela é botão inserir, que a descrição é pode inserir, que o formulário da função é o nome formulário aqui, ó. Porque dentro de função VO eu tenho todos esses parâmetros aí, tá? Tenho todos esses campos. Né? Formulário, nome, descrição habilitado. Informo tudo isso e adiciono essa função no meu formulário. Crio uma outra função para o botão alterar, adiciono no meu formulário. Crio uma outra função para o botão excluir, adiciono no meu formulário. No final das contas, eu adiciono esse meu formulário na minha lista de formulários. Legal? Perfeito. Vamos debugar isso aqui para a gente ver o funcionamento, né? Eu vou precisar do meu servidor. E agora o cliente. Cancelar porque eu não pressionei para debugar. Agora sim, F9. Vou logar como administrador. Vou clicar em controle de acesso. E aqui está, olha. Res, no momento, não está nem na memória ainda, né? Ponteiro nulo. F8. Agora eu já tenho alguma coisa em res. Posso obter algumas informações aqui dele. Tamanho, olha, 19.105 bytes. Aqui a posição em memória. Perfeito. Então, o que é que eu tenho em res nesse momento? Eu tenho um stream disso aqui, tá? Eu instancio então a minha lista formulário. A minha lista formulário é um object list de administrativo formulário VO. Por enquanto não tem ninguém nela. Eu crio ou instancio a minha string list formulário, que nesse momento aqui não tem nada dentro, tá? Agora eu vou carregar, olha, chamar o método load from stream a partir do res, carregar todos os itens de res dentro da string list formulário. Isso daqui vai ficar tudo preenchido, olha. F8. A minha string list formulário agora está completamente preenchida, tá? E os dados que eu tenho aqui, né, são idênticos aos dados que eu tenho aqui. Legal? Fechei isso daí. Agora eu vou fazer um laço, né, dentro dessa minha string list formulário para pegar todos os formulários e guardar esses formulários agora num object list mesmo, que é na minha lista formulário. Tá?
Veja que eu tenho 171 itens na minha string list formulário, mas eu vou começar do primeiro item, né? Instancio um formulário VO. Esse nosso formulário VO não tem nada e a lista função dele também não tem nada. Elemento da lista é o primeiro item. Então, olha só, é como se fosse essa nossa primeira linha aqui, olha, da empresa. Tá? O que é que eu faço agora? Eu vou pegar a posição inicial do ponto, 30. Vou pegar a posição final, que é a da vírgula, posição final, 47. Então, se nós colocarmos aqui, ó, 30, 47. Tá? Daí eu vou realizar aquele procedimento que eu falei, né? Eu vou chamar o copy, passando o elemento da lista, mas eu quero pegar da posição inicial mais 1, que é a partir daqui, até a posição final, menos a posição inicial, que vai ter o tamanho disso daqui, menos 1, para ele pegar só esse nomezinho aqui, ó, módulo cadastros, tá? Quando eu fizer isso, o que é que vai ter no meu formulário módulo? Módulo cadastros. Vamos abrir aqui o nosso formulário VO, ó, módulo cadastros, tá? Daí já vou deletar esses primeiros elementos. Já usei, posso deletar. Como é que está o meu elemento lista? Ó, sobrou só um pedacinho agora dele, tá? Faça a mesma coisa para a descrição. Como é que está o nosso formulário VO agora? Já tem o módulo, já tem a descrição. Vou deletar de novo, olha como é que está o nosso elemento lista agora. Sobrou só aquele pedacinho que eu demonstrei naquela ocasião, né? Vamos novamente, agora eu pego o nome do formulário. Formulário VO, módulo cadastros, empresa, TF, empresa. Tá? Agora eu vou criar as minhas funções. Né, e vou começar a adicionar as minhas funções no meu formulário. Veja aqui o meu formulário, lista de funções, eu já tenho um item aqui. Botão inserir, pode inserir. Crio outra função. E no final mais uma. Como é que está o meu formulário VO agora? Está com todos os dados que eu inseri. E eu tenho agora 3 itens, né, que são as minhas 3 funções. Tá? Como é que está a minha lista formulário? Não tem ninguém ainda, né? Quando eu passar por essa linha aqui, ó, a minha lista formulário agora, ela tem um item, que é exatamente esse formulário que nós acabamos de ver, tá? Vou tirar aqui o breakpoint, vou pressionar F9. Pronto, ele já criou aí a minha lista de formulários. Já peguei do meu arquivo de recursos a minha lista de formulários e ela está armazenada tranquilamente aqui nessa variável global, né? Todos os meus formulários eles estão aqui. E agora nós vamos começar a utilizar essa lista de formulários nos outros métodos, tá certo? Nós vamos ver nas próximas aulas.